Será que é possível, Verinha? Será que é possível alguém que não tem o selo de Deus, que não foi batizado com o Espírito, demonstrar amor e realizar essa obra com poder? Será que é possível que alguém possa falar com a sua boca assim, que é cheio do Espírito Santo e não ser? Então, as duas coisas, né? Eu estou fazendo a primeira pergunta. É possível que alguém ame e demonstre poder na pregação do Evangelho sem o selo? E é possível que alguém que está selado não reconheça que o Espírito Santo está sobre ele? Tem muita coisa que a gente pode tratar agora. Fala um pouquinho do que você leu para a gente. Bom, é natural do cristão que ama a Deus e que crê nas suas promessas, é natural que esse ser, esse cristão, essa pessoa, ela deseje ser usada pelo poder do Espírito Santo, ser usada por Deus. É uma coisa que está dentro de nós, é inerente ao ser humano cristão querer estar realmente empoderado pelo Espírito, fazer a obra de Deus, agradar a Deus através da obra que se faz. Todos nós que sentimos isso é porque estamos vivendo o Evangelho. Só se vive o Evangelho quando se sente essa necessidade extrema. E nós, cristãos, sentimos essa necessidade. É natural em nós. E é assim, né, que nós somos usados. Por quê? Porque pedimos, clamamos, suplicamos e ele nos responde. Mas eu penso, né, que quem não é usado, né, no pouco, não é usado no muito. O que é que você acha disso, Semei? Veja só, é muito interessante isso, porque há pessoas que elas acreditam que vão ser empoderadas pelo Espírito quando a chuva serôdia for derramada. Mas ela não faz nada agora, ela não sente necessidade agora. Ela não busca agora. É igual aquela coisa da fidelidade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E se eu não estou buscando hoje, sentindo essa necessidade hoje, se eu estiver viva no período em que o Espírito Santo for derramado na sua plenitude, no seu poder total, e eu não vivi para isso, eu não vou receber. Assim mesmo, o que é que você acha? O que é que você acha aí, Gondim? Eu acho que todas as vezes que a gente fala que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu sempre penso assim, meu Deus, dê para mim o privilégio de gostar cada vez mais das coisas de Deus, gostar mais de ler a Bíblia, gostar mais de orar, amar buscar a presença do Senhor. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa olhar dessa forma também, porque a gente não pode produzir amor, produzir desejo, produzir sede, né? Então que ele nos dê essa sede, porque o plano de Deus é incendiar o seu povo, a sua igreja. Mas a gente precisa pedir que ele nos dê essa sede. O Senhor nos dá essa sede. E quando a gente pedir, a gente deve ser sincero o suficiente até para dizer: Senhor, eu quero o Espírito Santo sobre mim. Ainda não tenho desejado como gostaria de desejar, mas encha o meu coração de vontade. Né? É sempre essa dependência que deve estar guiando a gente. Sempre. O texto, né, que a gente trabalha diz assim, que Deus, ele é amor e é poder, e o amor e o poder só vem dele. Não vem da gente, não vem de nós. O nosso dever é clamar, pedir com ardor no nosso coração e clamar. Agora, se alguém é selado por Deus, né, e não ama, e não tem poder, esse não foi selado por Deus. Não vai ser selado pelo Espírito Santo jamais, porque o egoísmo, o egocentrismo, não é? Tudo isso é algo que tira de nós o Espírito. É o amor em nós que faz
com que nós tenhamos o fruto do Espírito, né? É esse desejo. Eu clamo, eu peço, eu me reconheço indigno, e aí o Espírito nos enche de amor e de poder. Mas nós não teremos esse amor e poder se não for por meio dele. Se não for por meio dele. Assim, o que é que há em nós? A ação que ele coloca em nosso coração. Tudo vem dele, por meio dele, através dele. E eu executo ou não. Se eu executo por ele. Se eu não executo porque não ouvi a sua voz. Porque a voz dele está clamando todo dia, toda hora, todo instante. Se hoje eu ouvir a voz, não endereçar as instruções, né? E assim... Varinha, Oi. Essa questão também que você falou antes, que você me perguntou, né? De que se nós não buscarmos, não vamos receber. Então, assim, existe, na perspectiva bíblica, o derramamento do Espírito Santo pela chuva serôdia. Esse é um acontecimento que está no futuro. Nós não sabemos aonde, quando. Então, por não saber que é um acontecimento histórico e coletivo, ok? Então, se eu não sei, pode ser que eu não participe disso, que eu posso ter morrido até lá. E aí é o direito que você colocou, quer dizer, eu preciso buscar, porque a chuva serôdia, ela também tem um caráter subjetivo. Você vê através da Bíblia a chuva serôdia, que é a plenitude do Espírito Santo, em muitos personagens, em muitos momentos, que foi derramado, não assim historicamente, para o povo, como vai ser. Na realidade, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente o recebe, sabe que ele está em nós, mas a gente pede porque é dia a dia. Cada dia é um novo dia e a gente precisa pedir naquele dia. Todos os dias o batismo diário do Espírito Santo, mas a chuva serôdia só vai receber quem estiver lá naquele momento para uma obra específica. Mas aqui, pelo batismo do Espírito Santo, hoje, nesse momento aqui, na hora do clamor, nós estamos sendo ungidos pelo Espírito para chegar ao coração das pessoas, se nós oramos por isso. Amém. Nós oramos por isso. Eu peço todos os dias perdão pelos meus pecados. Eu peço todos os dias a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como o Val acabou de dizer. O batismo é diário, por isso que eu comecei dizendo que quem é fiel no pouco é fiel no muito. A primeira pergunta que você me fez foi se uma pessoa, né, é possível, né, ter o selo do Espírito Santo e não demonstrar amor e poder? Não é possível. Quem está no Espírito demonstra amor e poder. E eu estava até conversando com você meio antes de começarmos aqui, dizendo assim, se a gente fala que o poder de Deus está em nós, as pessoas acham que a gente é presunçoso. Se a gente fala que ama demais, que ama aquele, as pessoas acham a gente presunçoso. A questão aqui não é falar do nosso poder e do nosso amor, é viver esse poder, viver esse amor, e as pessoas verem em nós, pelo nosso testemunho, pela nossa vida. E o pior disso, gente, é que a gente se sente nada. Quem está empoderado pelo Espírito não se sente empoderado. Ele se sente nada. E é cada vez que ele pede mais, porque ele sente que não é, ele sente que precisa de mais, porque nós somos muito pequenos diante do poder tão grande de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês,
que, estudando hoje para falar, é interessante. Deus ele está disposto a dar o seu poder para nós. Diz aqui em Atos 1, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e por toda a terra. Ele diz que dará o poder para nós. E diz também em Marcos 6, 7, e chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, até sobre os espíritos maus, ele diz que nos daria poder para pisar a serpente. Mas nós não nos vemos dignos disso, né? Belinha, a gente sente o poder, a gente sente que recebeu, mas sente que não é nosso, que não é de nós, é dele. O problema também que eu acho é que o pessoal cria expectativas muito altas. Eu posso não ter um cajado para abrir o Mar Vermelho, mas eu posso ter uma caneta na mão e escrever coisas lindas, inspiradas. Eu posso ter um violão, posso ter minhas cordas vocais, eu posso ter um dom especial de me aproximar das pessoas e convencê-las, pelo poder do Espírito Santo, a aceitar a verdade. Então, Deus tem muitos modos, e a Bíblia mostra isso. Ele não usou todo mundo de igual maneira, entendeu? E é muito importante que a gente compreenda isso através do amor. O amor, de Coríntios 13, nos mostra que quem tem esse amor tem o poder do Espírito. Vejam que coisa mais linda. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, isso grita, sabe? Não busca os seus próprios interesses, isso grita, porque uma tendência natural da gente é buscar o nosso interesse, né? Não trata com leviandade, não é invejoso, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E essa última parte aqui é que é assim, tremenda. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor de Deus em nós, colocado pelo Espírito de Deus. E é esse amor, pelo poder do Espírito de Deus, que nos empodera. As pessoas veem a luz quando veem como nós agimos, e veem as trevas quando veem como nós agimos. E a gente precisa compreender isso e não parar de buscar, de clamar, de suplicar a Deus unção diária. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, semeie, jamais uma pessoa será selada se não tiver esse amor verdadeiro, o poder verdadeiro derramado pelo Espírito. Mas há pessoas que virão empoderadas. Ser selado, principalmente, e não expressar esse amor e esse poder é impossível. Isso. É muito que faça diferença. Quem fica, que está empoderado e que ama, não está. Porque quem está não sente que está e quer mais. Isso. E é impossível você estar selado no Espírito e não ter essas práticas. Pois é. E agora eu quero perguntar para Lito o seguinte, Lito. O que é que acontece quando a gente busca Deus, busca a unção do Espírito Santo de forma integral? Quando a gente decide verdadeiramente fazer isso de todo o coração, de todo o ser, com todo o entendimento, quando a gente mergulha profundo nessa busca, o que é que acontece? A Vaninha estava falando aí, eu pensando aqui, das vezes que a gente teve aqui nessa sala mesmo, nesse culto, e as lágrimas vieram aos nossos olhos, por alguma razão nós nos sentimos comovidos.
os 3 ou os 4, eu acho que muita gente lá do outro lado do chat, e estavam também com lágrimas nos olhos, e eu comecei a me lembrar também daqueles papos, quando a gente estava mais perto um do outro, né? Agora está todo mundo espalhado, que a gente ia na casa da mamãe e batia. Se eu começar a falar aqui, eu começo a chorar de novo. Eu também, me deu saudade Só agora. lembrando os papos da gente, né? E era tudo coisa de Bíblia, coisa profunda. Cada um que se aprofundava mais. Quantas vezes a gente sentiu ali, sabe? Apesar de papai, né? De tudo que acontecia na casa, e Deus nos usava para dar esse equilíbrio para a mamãe, né? E a gente, quantas vezes a gente sentiu isso, né? Eu sinto também muitas vezes em algum sermão, ou em algum lugar qualquer que a gente está falando de Deus, das coisas de Deus, é um toque tão sublime, tão suave, tão leve, né? A gente percebe que foi Cristo que nos tocou ali, foi o Espírito Santo que nos tocou. Então, assim, quando nós buscamos, lógico que isso vai ser mais intenso ainda, porque, lamentavelmente, por nós sermos instrumentos tão débeis, parece que o Espírito vem e vai, entendeu como é que é? Porque ele gostaria de ser como era com Enoque, né? Com Elias, mas infelizmente não é assim com todo mundo, né? E o que eu percebi aqui no 4º capítulo do livro Chamas para Deus, respondendo o que acontece quando buscamos o Espírito com toda a alma, todo o coração e todo o entendimento, Deuteronômio repete também essa mesma coisa, né? É que nós o acharemos. Né? Primeira da adição, nós vamos achar. É o que diz Jeremias 29:13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E Deuteronômio acrescenta: todo entendimento e todo teu coração. Então acha. Lógico, aí eu sempre digo isso. Achamos em que proporção? Depende muito de nós. Né? Quando Davi quis construir o templo, Deus disse: não, você não está preparado. Suas mãos estão muito manchadas de sangue. Apesar de tudo, Davi matou muita gente com requintes de crueldade. Então, assim, sabe? São pessoas e pessoas. Aí vem, se a busca for sincera, o nosso trabalho vai ser explosivo. É por isso que alguns, tomados pelo Espírito, choram, né? Falam com ênfase forte, né? Convencem pessoas, convencem Pedro, ali na casa de Cornélio, convenceu um monte de gente, depois mais 3.000, depois mais 5.000, essas coisas começam a acontecer, né? E aí o autor do livro diz: tentamos com muita frequência fazer o trabalho de Deus sem buscar, com sinceridade de coração, a sua capacitação poderosa. Veja que coisa, tá? Então, ele acha assim que é um absurdo que a gente queira estar envolvido no trabalho de Deus sem essa busca sincera dessa capacitação poderosa. É por isso que se fala hoje do cristão ateu. Quer dizer, um cristão que está ali não está preocupado com essa busca. Porque não tem como querer fazer esse trabalho ou estar envolvido no trabalho sem estar frequentemente buscando com sinceridade, admitindo quem somos, os erros que temos, querendo melhorar, né? Senhor, examina, vê se há algo mal em mim, no meu coração, que eu não quero pecar contra ti. Essa sinceridade, porque Deus é interessante, né? Ele julga os cenários do coração. Então, precisa ter um coração sincero e uma busca constante, né? E aí, outro texto que eu achei interessante dele, que diz: o contexto em que vivemos exige esses pedidos especiais. Porque ele diz que o pedido pelo Espírito Santo tem que ser constante e sincero, tá? Para poder recebermos. E aí ele diz: contextos e pedidos especiais podem trazer a presença do Espírito Santo. Aí ele pergunta: como é que nós ousamos pensar que nós podemos derrotar e expulsar as forças que se opõem à vontade de Deus sem a sua ajuda constante? Acho legal essa palavra que ele usou aqui. Sem a sua ajuda constante. Ou seja, é como Verinha disse, e eu repito, é um renascimento. É todo dia. Porque a concessão do Espírito não é nem é compulsória e nem é vitalícia. Tá? Ela vem dependendo do contexto e do modo como estamos ligados a Ele
o nível de sinceridade que temos, né? Então, essa pergunta é muito forte, né? Como é que nós ousamos pensar que podemos derrotar e expulsar as forças que se opõem à vontade de Deus sem a sua ajuda constante, sem esse apego, sem essa cola constante nele, sem esse vínculo, né? Sem essa parceria com ele. Nós estávamos vendo agora, estava comentando com você meio, não sei se o Verinho viu, agora o noticiário de hoje é que a Rússia bombardeou um shopping com mais de 1.000 ucranianos. Então, assim, sabe? Robinho postou uns homossexuais chutando a Bíblia, sabe? Com desprezo à Bíblia. O outro matou a mãe, o outro matou o pai, sabe? A ecologia, o mundo se destruindo, as enchentes. Gente, é um contexto que exige a presença do Espírito Santo, mas também não é simplesmente... Ele não vai mandar, porque existe uma ética. Deus só libera dependendo do povo que pede. E o povo tem que pedir. Se pedir, ele não vai liberar. Porque existe um conflito. Satanás está dizendo a Deus, Satanás está dizendo a Deus, eles preferem a mim. E Satanás prova isso através de toda a história, com tudo que a única exceção na terra, que era o povo de Deus, fez. O resto nem fala, né? Aí Deus pega um povo para ser seu, sua herança, tira da miséria, lava, enxuga, perfuma, leva para as fontes de águas vivas, e esse povo volta para as fontes de águas rotas. E Deus vai de novo buscar, traz para ele, vai buscar, traz de novo. E é o único povo que Deus tem. E a sua grande maioria é idólatra. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, como é que a gente pode pensar em derrotar essas forças se eu não busco constantemente essa outra força que tem poder para se opor à força de domínio na Terra? Porque a força de domínio na Terra é toda dele. Ele teve a arrogância de levar Jesus para o alto de um monte e dizer para Jesus, te ajoelha que eu te dou a metade do meu reino. Então, assim, isso aqui é uma área de domínio dele. E para a gente superar isso e trazer outros, é preciso dessa unção constantemente. E falando desse tipo de pedido especial e de contexto, o autor, no quarto capítulo do livro Em Chama para Deus, coloca 4 situações que eu vou tentar colocar aqui rapidinho, que o tempo está avançando. Ele coloca primeiro a situação de Caleb. E a Bíblia diz em Números 14, 24, porém o meu servo Caleb, porquanto houve nele outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Quer dizer, Deus disse em Números 13, nenhum de vocês dessa geração vai entrar. E começou a mortandade. Aí Caleb, Josué e Moisés rasgaram as vestes, começaram a interceder. O fogo matando e o fogo no coração incendiando desses 3 homens, implorando a Deus, entrando na chama também, dizendo, Senhor, salva esse povo, Senhor, não mata. E aí Deus para a matança e diz, também eles não vão morrer, mas nenhum deles vai entrar na terra. Aí foi quando ele disse, porém o meu servo Caleb, porque houve nele o outro espírito. Então o contexto de destruição, né? Era tudo bonito, era para entrar em Canaã, deu tudo errado, os espíritos trouxeram um relatório negativo, deu aquela confusão. Aí Caleb espera 45 anos. Olha o que é um homem influenciado pelo Espírito de Deus. E aí, quando ele chega na distribuição da terra, ele chama Josué e diz, olha, você lembra do que Moisés falou, do que Deus falou ao meu respeito, a Moisés, que foram essas palavras que eu li? Aí olha o que ele diz, em Josué 14, 11. Ainda hoje eu estou forte. Qual é a minha força? Qual a minha força era? Tal é agora, hoje. Para a guerra, para sair e para entrar. E ele diz, dá-me a terra que o Senhor me prometeu. Ele vai lá, encontra os gigantes maiores ainda e vence a batalha. Então, o pedido foi muito sincero da parte deles para que o outro espírito, diferente do que estava nos 10 espias, estivesse nele. E por isso ele recebeu esse recado lindo, né? O outro é citado
no livro chama para Deus, é o Otiniel. O texto de Juízes 3:10 diz, veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor. A ideia do autor, em Chamas para Deus, é que quando os homens pedem com sinceridade e com constância, eles recebem e se preparam e têm o coração preparado para isso. Aí vem o Espírito Santo. E aí aconteceu, ele venceu aquela guerra contra o rei da Mesopotâmia e obteve a paz durante 40 anos. O que estava havendo? Qual o contexto? Logo ali, perto do tempo em que o Egito foi vencido e tudo mais, ali no começo, né, da origem do povo, eles já estavam casando com as mulheres cananeias, gerando filhos e já tinham abandonado Deus e estavam agora adorando outros deuses. Esse é o tempo que vivemos hoje. Por isso precisamos clamar como Otiniel clamou, como Caleb também clamou. O outro caso é o de Gideão. A Bíblia diz, então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Gideão estava orando, Gideão estava intercedendo. A casa de Gideão era uma fábrica de ídolos. Tinha um ídolo para Baal na frente lá. E sabe, quando ele recebeu o Espírito do Senhor, a primeira providência dele foi quebrar o ídolo que estava na casa dele. E no lugar estabeleceu um altar de oração ao Senhor dos Exércitos. E foi o Senhor dos Exércitos que disse a ele, pega o boi novo lá, leva lá na carroça, quebra tudo com o boi e constrói um outro altar para mim. Então, assim, quando nós estamos com o Espírito Santo, a gente é imbuído de tal maneira, de tal coragem. Eu até me lembro que, quando eu logo me converti, 1 ano, 2 anos de convertido, e a minha esposa também, tinham 8 na casa dela que a gente queria converter. 8 irmãos, o pai ateu e a mãe misturando o catolicismo com Umbanda. E aí nós começamos uma luta ali. E um dia Deus deu um sonho para minha esposa, para a Rosinha. E a Rosinha me contou, eu tremi na base, que eu estava iniciando na fé, né? Mas aí eu disse a ela, nega, isso é uma loucura. Como é que nós vamos fazer isso? Porque a ordem de Deus no sonho para a Rosinha foi entrar naquela casa e quebrar um altar que tinha lá, cheio de estátuas, de copo com água, de velas. E tinha um irmão dela chamado Jorge, forte, que era uma espécie de sacerdote daquele santuário. E eu demorei, mas o Espírito Santo me perturbou tanto o juízo que eu criei coragem, ele me imbuiu dessa força, e eu fui lá com Rosinha. Nós descemos, eu tinha um fusquinho azul, fomos lá no quarto, todo mundo paralisou. Gente, quando Deus manda, ele empodera. Quem crê, diga amém. E quando ele empodera, ele paralisa tudo. Foi assim que Gideão venceu aquela guerra. Deus colocou os soldados midianitas um contra o outro, matou quase todos. Gideão só foi com os 300 homens fazer o acabamento, porque a guerra foi vencida por Deus. Eu entrei naquela casa e Deus paralisou todo mundo, a mãe, o pai, os irmãos, ninguém fez nada. Quebramos tudo, botamos no carro e jogamos no mar, exatamente como Deus mandou. E sabe qual é o resultado? Dos 8 irmãos, 7 estão batizados, só falta um. Peço que vocês orem por ele, Zezinho, o nome dele. O pai, que era ateu e alcoólatra, se converteu. A mãe deixou Umbanda, deixou catolicismo, deixou tudo. E se tornou um adventista sétimo dia, líder de um pequeno grupo, que hoje é um dos que mais batiza na igreja de Cajueiro Seco. Então, tudo mudado ali, pelo poder do Espírito Santo. Com apenas 300 homens, ele venceu 120 mil midianitas. E, finalmente, Josias. Diz a Bíblia, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e começou a orar poderosamente pelo Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Sabe qual era o contexto? Gente, uma loucura. A casa de Deus estava fechada. Casa de aranha. Mofo. E o povo adorando todos os ídolos de Canaã. Eu estou falando da herança de Deus. Eu estou falando hoje da Igreja Adventista sétimo dia. Eu estou falando da Batista, da Universal, dos católicos, de todos os amigos nossos. Eu estou falando da Igreja de Laodiceia, que somos todos nós, que vivemos mais ou menos no contexto daquela época. Todo mundo voltado para o mundo. E esqueceram que era povo de Deus. Por isso que Paulo diz, em Romanos 9, 27,
O povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Josias, então, fez uma revolução tão grande, que a Bíblia diz, antes dele, não houve um rei que ele fosse semelhante. Nem Davi, nem Salomão, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, como ele se converteu. E aí, gente, ele quebrou todos os altares, ele matou todos os falsos profetas, ele fez uma revolução, uma limpeza. E é essa revolução, essa limpeza que eu proponho hoje para você e eu fazermos em nossa casa. Deve ter alguns sinais de idolatria por aí. Quebra tudo, meu irmão. Joga tudo fora. Pode ser que tenha no seu coração e na sua mente. Em nosso coração e nossa mente. Vamos expurgar tudo isso. Limpar nosso coração. Limpar tudo. Para que ele possa fazer morada. E liberar boa porção do Espírito. Para que nós possamos fazer a obra e sentirmos essa alegria do fogo ardente que tomou o coração de Jesus quando ele entrou naquela cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis juntar-te, como uma galinha junto dos pintinhos, mas tu não quiseste. E ele chora muito. E nós precisamos chorar entre o alpendre e o altar, que é o papel de todo profeta de hoje. Eu e vocês somos profetas, porque ele nos deu a missão profética. Ide, fazer discípulo, pregando o evangelho do reino, anunciando a todas as nações. É isso que Deus espera de nós nessa noite. E todos os dias. Que Deus seja louvado. E que você sinta essa alegria que é necessária a todo cristão autêntico, a todo aquele que quer participar do remanescente de Deus. Que Deus seja louvado.